Graça e paz, amados. Eu sou Rita Oliveira e eu estou em Hollywood Beach, na Flórida, para falar para você sobre levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então não sai daqui, nós já começamos mais um Estudando a Bíblia. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse é o título do nosso estudo de hoje. E o texto de referência se encontra em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. A minha versão, você já sabe, é Nova Almeida atualizada. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A palavra cativo significa sem liberdade, preso, encarcerado, que está sujeito a algo ou alguém, obrigado. E esses versículos da carta de Paulo aos Coríntios nos fazem refletir sobre duas questões quanto a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A primeira questão nos traz um alerta sobre aqueles que pensam saber alguma coisa a respeito do Evangelho, mas de fato não sabem nada e podem até prejudicar o crescimento do Evangelho. Paulo diz que anula argumentos e opiniões arrogantes contra Deus e leva cativos pensamentos de outras pessoas pelo poder de Deus. Ou seja, quando ele, pelo poder de Deus, através do estudo genuíno da palavra de Deus, derrubasse os argumentos filosóficos daqueles que achavam saber algo sobre o Evangelho, ele levaria cativos os pensamentos deles, para que, com uma mente renovada em Cristo, aqueles coríntios obedecessem de fato a Cristo, sem filosofias humanas. Embora estando na carne, não devemos agir como pessoas carnais, que julgam pela aparência e não pela essência, e usam de filosofias e conhecimento humanos para explicar o agir de Deus. Paulo deixa claro que é uma forma de pensar enganosa, que muitas vezes se transforma em um posicionamento arrogante que pode confundir alguns irmãos, levando-os a viverem na contramão do Evangelho e do conhecimento de Deus. Paulo fecha o raciocínio dizendo que todo pensamento averso à palavra de Deus, baseado em mero conhecimento humano, deve ser subjugado à obediência de Cristo. Ou seja, todo argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus devem ser levados cativos pelo poder de Deus, para que o crente possa ter a mente de Cristo regendo a sua mente humana e dessa forma esse crente passa a viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Outra questão pertinente quanto ao texto de referência que lemos em 2 Coríntios 10, 4, 5 é que nossos pensamentos também podem ser cativados à obediência de Cristo, destruindo qualquer pensamento falso ou orgulhoso que estiver em nossa mente em relação a Deus. Você precisa pedir ajuda para o Espírito Santo, para que ele opere. Observe o que diz João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disser. O Espírito Santo nos ensina e nos faz lembrar de tudo que o Senhor nos diz na sua palavra. Mas você só pode lembrar do que você já leu ou estudou anteriormente. Se você não possui uma vida diária de leitura da palavra de Deus, como pode ser lembrado e auxiliado pelo Espírito quanto ao que pensar e como agir? Observe Romanos 8, 26, 27. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Percebam, o Espírito Santo é o nosso ajudador em todas as coisas. Você não sabe orar? Peça ajuda a Ele, pois Ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, medite, estude e examine as Escrituras diariamente. Ore e peça ajuda do amigo Espírito Santo, que ajudará você a levar cativos seus pensamentos à obediência de Cristo e também lhe conduzirá a responder a qualquer um que lhe pedir a razão da sua fé.
Ainda, para que você cative os seus pensamentos à obediência de Cristo, você deve ter uma vida de oração diária. A Bíblia diz que Daniel costumava orar 3 vezes ao dia de joelhos, dando graças ao Pai. Daniel poderia ter ficado abalado com o pensamento de morte, por conta de um decreto que desfavorecia a sua crença no Senhor. Só que não. Mesmo tendo sido jogado na cova de leões, permaneceu firme porque sabia a quem servia, em uma vida de oração e comunhão com o Pai. Então, desenvolva uma vida de oração, pedindo ao Senhor que leve cativos seus pensamentos à obediência dele, pois assim você depositará cada pensamento aos pés da cruz de Cristo, e o Espírito Santo lhe ajudará nesse processo. E por último, para que você leve cativos seus pensamentos à obediência de Cristo, tenha cuidado com o que você ouve, com o que você vê e com o que você lê, pois não adiantará nada você orar pedindo ao Senhor que subjugue seus pensamentos à obediência dele, se você continuar alimentando a sua alma com coisas ruins. O poeta americano Edgar Allan diz que os olhos são as janelas da alma, e por que não dizer que os ouvidos também são? Tudo que entra em você por esses 2 órgãos sensoriais afeta a sua mente, positivamente ou negativamente. Então, cuidado com as músicas que você ouve. Observe as letras dessas músicas. Sei que muitas vezes somos atraídos pela melodia, mas depois de atraídos, começamos a cantar letras totalmente contrárias ao que a palavra de Deus nos diz. E começamos a internalizar isso de tal maneira que, quando menos percebemos, passamos a viver o que falam as letras das músicas que ouvimos. Cuidado com o que você assiste nas redes sociais, na TV. Que tipo de mensagens os filmes que você assiste trazem para você? Às vezes até sonhamos com o que assistimos. Isso nada mais é do que seu subconsciente tentando projetar no seu córtex um aprendizado. Muitos filmes que assistimos são verdadeiros gatilhos mentais que nos induzem a produzir emoções que refletem ações comportamentais muitas vezes indesejadas. Os filmes de terror, por exemplo, podem levar seu cérebro a lembrar de experiências ruins e reorganizar seu modo de pensar, deprimindo seu sistema nervoso central, que se traduz em comportamento negativo diante de situações reais. Por isso, antes de assistir qualquer produção cinematográfica, cheque o conteúdo geral da obra. E se você sentir no seu coração que não deve assistir, não faça. É o Senhor informando no seu homem interior que isso não fará bem a você. Cuidado também com os livros que você lê, pois os livros também podem despertar emoções diversas e comportamentos estereotipados que não lhe farão bem e levarão a sua mente a caminhar na contramão da sua liberdade em Cristo. Uma boa leitura promove saúde mental. O contrário também é verdadeiro. Um livro de péssimo conteúdo pode até adoecer a sua mente. Por isso a importância de ler a Bíblia. Faça da palavra de Deus seu livro de cabeceira e sua bússola de vida. Assim você cultivará a mente de Cristo. Observe Romanos 12. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebam, só com uma mente renovada em Cristo poderemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Então, leve cativos pensamentos externos contrários à palavra de Deus e também cative sua mente à obediência de Cristo para que você viva plenamente o que Deus tem para você. Pense nisso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.